Os redentoristas das províncias de São Paulo, da província do Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo e da vice-província da Bahia estão reunidos em Aparecida para a Assembleia da nova província, que será formada a partir da união das 3 unidades. A nossa equipe está acompanhando esse encontro de comunhão e a repórter Letícia Ramacher traz mais informações para a gente ao vivo. Vai aparecer aqui para a gente. Oi, Letícia, boa tarde para você. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde para todos que acompanham o TJ Aparecida. Exatamente. Começou ontem à noite, né? Esse encontro de comunhão entre os redentoristas dessas províncias que você citou. Eles estão se reunidos aqui no Seminário Bom Jesus. Agora a gente está vendo aqui o auditório, está mais vazio porque está no horário do intervalo deles. Mas ontem todos chegaram, né? Vindos da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também aqui do interior de São Paulo, né? E claro, aqueles que residem aqui em Aparecida. E a Camila Moraes, né, acompanhou a chegada e a acolhida desses redentoristas aqui. Vamos ver. A abertura da Assembleia da nova província redentorista foi no Seminário Santo Afonso, na noite desta segunda-feira. Até o dia 26, missionários redentoristas das unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estarão reunidos para conviverem e discutirem os caminhos que serão percorridos nesse processo de reestruturação. Esse é um encontro muito esperado, porque já havíamos programado de fazê-lo antes da pandemia. Porém, foi adiado e finalmente chegou o dia. O grande objetivo é da gente poder se encontrar, se conhecer melhor em vista dessa reconfiguração que vai acontecer. Por isso mesmo é colocado como grande meta, como grande objetivo da gente celebrar uma memória agradecida pela história das nossas unidades, das nossas províncias, mas também da gente poder viver a fraternidade entre nós e, sobretudo, da gente ter esperança por um futuro muito próximo, né? Da unidade reconfigurada da nova província que vai nascer. Serão 214 participantes e, para isso, uma comissão preparou toda a logística do encontro, desde o transporte, alimentação até a hospedagem. A congregação começou a tratar-se desse processo de reestruturação, as unidades foram se organizando para começar esse trabalho de unificação. Então, os nossos provinciais, que compõem as 3 unidades que se formarão uma nova província, São Paulo, Rio e Bahia, nomearam alguns confrades para cuidarem da organização. E eu aqui, pela província de São Paulo, fiquei responsável pela logística. Então eu pensei, claro, primeiramente num espaço que possibilitasse o encontro de todos, a integração e depois, claro, a comodidade, para que todos já desde então se sentissem uma única província. A Assembleia também vai apresentar uma síntese dos trabalhos realizados pelas subcomissões nesse processo de reestruturação elaborados até aqui. É também um momento de comunhão, unidade e convivência fraterna. É um momento de algo novo, né? Por isso, para esta Assembleia vieram mais de 200 confrades das 3 unidades, que em breve vão formar uma única unidade. Então, um momento importante de conhecimento mútuo, de alguns ajustes ainda, porque teremos também momentos de debate, de reflexão, de estudo, de algumas escolhas que precisaremos fazer como grupo grande. E, na verdade, é um momento importante porque, a partir desse momento, desta Assembleia, as próximas que vão acontecer serão num grupo bem menor, somente os representantes que vão se unindo. A noite desta segunda-feira foi preparada justamente para acolher os que vieram de longe, de perto, os que já moram em Aparecida, todos redentoristas que vão caminhar juntos a partir desse momento. Nós estamos vivendo esse processo de reestruturação da congregação redentorista. E muito mais do que logística, mudanças, é fundamentalmente uma experiência de comunhão, de confraternização. Essa Assembleia ela quer justamente apontar para isso, que redentoristas da Bahia, de Minas, Rio, Espírito Santo e São Paulo têm em comum o anúncio do Redentor. E em comum a vivência desse amor que tem que ser testemunhado antes da fala. Então, realmente é uma experiência de muita partilha, de amizade, de conhecimento que a gente está vivendo. Assim, uma experiência de Pentecostes mesmo, não é? A expectativa ela é muito grande, porque foi um encontro planejado antes da pandemia, né? E de lá para cá a gente foi fazendo encontros pequenos, né? Mas o grupão como tal, das 3 unidades, não conseguiu se encontrar. E essa é a oportunidade, portanto, para a gente se conhecer, aqueles que já se conhecem se reverem, né?
E também a gente faz essa grande confraternização, que é o pontapé inicial da nova província que está chegando já daqui a alguns meses. E hoje a Assembleia começou então com a celebração eucarística, né? Provincial da província de São Paulo, Padre Marlos, ele que presidiu a celebração. A gente teve também a abertura oficial aqui no auditório e à tarde a gente vai ter a memória agradecida, onde cada província vai apresentar um pouco dos trabalhos que são realizados. Quem está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho com a gente hoje é o Padre Lúcio Marcos Bento, ele que é pároco da paróquia da Glória em Juiz de Fora, a primeira casa redentorista do Brasil, não é isso? O lugar onde os redentoristas chegaram e se estabeleceram aqui no Brasil. Gostaria que o senhor falasse para a gente, né, como que é tomar conta, né, dessa paróquia, né, esse lugar de referência, né, para os redentoristas no Brasil. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um grande privilégio ser pároco na paróquia Nossa Senhora da Glória. E junto ao privilégio vem uma série de responsabilidades, né? Então, um privilégio e uma responsabilidade. Privilégio porque toda a história dos redentoristas no Brasil começa lá em Juiz de Fora no ano de 1893. Em 1894, a fundação da primeira casa. A atual igreja, Igreja da Glória, começou a ser construída em 1924. O término dessa conclusão aconteceu, então, ela começou a ser construída em 1920 e a bênção em 1924. Portanto, ano que vem, 100 anos desta construção. Esse é um privilégio, então. E a responsabilidade é dar sequência ao trabalho de inúmeros redentoristas, padres e irmãos holandeses e brasileiros que por lá trabalharam e nós estamos hoje dando sequência a esse trabalho missionário redentorista. E queria que o senhor também falasse como que vai ser, como está sendo, né, essa assembleia, né, essa união, né, entre os redentoristas da Bahia, de São Paulo, Espírito Santo, Minas e aqui de São Paulo. Pois bem, é o primeiro encontro que essas três províncias têm, né? Primeiro encontro presencial dessas três unidades e esse encontro começou ontem à noite. A primeira atividade do dia foi com a celebração da missa, que foi presidida pelo provincial aqui de São Paulo, Padre Marlos. E agora, na parte da manhã, nós tivemos aqui mesmo, neste auditório onde estamos, uma palestra muito bonita com o padre diocesano, Padre Pedro Cunha, da Diocese aqui de Lorena, e ele falou sobre o essencial da nossa vida religiosa e redentorista, que é a questão da fraternidade, o amor, né? A união começa pela fraternidade e não pela união de CNPJs apenas. Muito embora essa questão civil também implica nesta união, mas o pano de fundo para nós é a fraternidade. É o que nós estamos já vivenciando esses dias aqui em Aparecida. E como que o senhor vê essa união, né, que não é exatamente de CNPJ, mas, né, de irmãos, né, desses confrades redentoristas? Qual que é a expectativa para essa união das províncias? É uma união necessária, né? A congregação no mundo todo está passando por esta reunificação e é uma reunificação em favor da missão, né? Nós nos unimos para fortalecer a nossa missão na igreja e a nossa missão enquanto redentoristas nesses estados, então, de Minas, Rio, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Uma unificação necessária em favor da missão. E logo mais a gente vai ter, né, a memória agradecida. Como um destaque que o senhor faria do que vai ser apresentado do trabalho de vocês na província do Rio de Janeiro? Tá bem. A nossa província redentorista do Rio fará um enfoque do trabalho dos holandeses, né, as principais fundações, começando, claro, pela Casa de Juiz de Fora, a Casa de Belo Horizonte, o Convento de Curvelo, onde nós temos o Santuário de São Geraldo, e a Casa do Rio de Janeiro. Então, são 4 fundações importantes e vamos apresentar também as nossas obras sociais, o enfoque na formação dos seminaristas. Esta será, então, a apresentação da província do Rio de Janeiro. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, pela participação. Gostaria de deixar uma mensagem a todos que nos acompanham no TJ Aparecida? Aqui mesmo pela rede Aparecida, vocês têm a possibilidade, então, de acompanhar esses dias que nós, redentoristas, ficaremos aqui até na quinta-feira à noite. Tá certo. Muito obrigada.